Impressionante porque, novamente, olha só como só me caiu a ficha agora, isso que eu vou falar para vocês. Eu acho que vocês fizeram análise, estou aproveitando para fazer análise. Lembra que eu falei que eu formei em 94, e em 94 eu fiquei até 98 para dar aula? Eu me formei em 2003, e as universidades todas me chamaram para dar aula, e eu falei que não estava preparado. E eu estou com resistência em dar aula. A Uniban, o Unesp já me chamou, todas essas unis assim já me chamou. E agora que eu estou entendendo que eu não fui, que eu estou me preparando. Me preparando em termos de discurso, em termos de entendimento, em termos de entender que contemporaneidade é essa, que estudo é esse, para onde eu vou, para onde caminha a humanidade, que discurso é esse, como que o que eu estou falando, o que eu estou falando de belo, o que eu estou chamando de belo, não está dialogando com o outro. O meu embate foi esse. Porque eu achava lindo. E aí, quando você chega diante de pessoas que falam bem assim, é periferia, querer tirar a periferia. Aí eu trouxe, por exemplo, um pianista que eu quero que a periferia escute e ache isso lindo, maravilhoso. A periferia ela tem uma sensibilidade maravilhosa. Agora, querer tirar a onda da cara de periferia não dá. Né? Não dá. Não dá porque é aí onde que a faculdade, durante muito tempo, não fez esse paralelo. Ponte. Ela precisa de ponte. Porque para eu dar aula lá, sem ter ponte com as escolas, não dá. Então, é isso. Não, haja visto o tanto de faculdade que já tem, né? Toda esquina tem uma faculdade. E tudo se chama de faculdade. É uni. Então, é difícil. O MEC não cresceu. Dá para entender o que eu estou falando? Ótimas, várias faculdades, enormes universidades. Não, o MEC é o mesmo. Não está tendo um erro, não? Não teria... Se cresceu mais gente, ou o governo está falando bem assim, vai fazer mais universidades federais. Lindo, lindo, maravilhoso. Tem tantos professores para essas universidades? Tem? Tem alguém que vá formar esses professores, alguém do MEC especializado, ou seja, as especializações? Não tem. A gente está numa correria louca de educação que tá horrível. Então, eu acho que estou divagando já. Então. Pessoal, aqui nós temos, eu não sei quanto tempo mais, agora 8h30, mais uma rodada, acho que tudo bem? Pode ser. Tá? Tá a Terezinha, o Pedro Juarez, mais alguém? Jackson, é uma alegria, eu acho que ouvir um relato de um professor e de uma escola que está tentando dar um ressignificado. Eu acho que é a escola, né? E nessa região que é tão, para nós, está no coração. Então, te ouvir o relato de como você conseguiu estar rompendo os muros da escola. Agora, o questionamento é esse: como inserir toda essa proposta de cultura dentro de um projeto político-pedagógico da escola. E que todos estejam comprometidos, né? E que se rompa isso. Então, é essa questão de ver esses parceiros internamente na comunidade. Eu acho que só se vai conseguir na medida que essa escola dá essa visibilidade, saia para fora. E que o dentro, a comunidade, quem está fora, quem saiu, acho que nós temos um exemplo aqui, que continua inserida e comprometida com isso, porque é isso que dá o significado da vida. E uma outra questão que eu queria colocar é, você como coordenador de cultura do Centro do Céu, né, no Alvarenga, como que isso está inserido? E se o CEL realmente está cumprindo o seu papel que foi criado, de ser um polo articulador de cultura na região. Né? Citar isso, a gente sabe que, dentro da proposta, eu acho que você colocou uma questão de verba. Eu, quando fui diretora de escola, eu acho que hoje a questão das verbas dentro da escola não é tanto a questão, é como, que finalidade se dá essa verba,
como são discutidos as prioridades para essa verba, e se dentro não só do CEL, em termos da cultura, do dinheiro que se vai para isso, se isso está se viabilizando mesmo em projetos que dão outro significado, né, não só em relação ao CEL, mas da escola. Eu acho que a questão não é de verba, simplesmente, é disso que você está falando, do compromisso e do papel que cada educador, que cada ser tem na construção de uma nova sociedade mesmo. Eu acho impressionante, e assim, eu acho que a Diz também está aqui, é um grande exemplo disso que eu estou falando. Que exemplo? O cartaz que o Jamac fez para esse café, o Fábio levou lá no CEL. Eu levei o cartaz para a escola. Eu publiquei no cartaz, eu publiquei no Facebook, no Orkut. Então, eu sou uma pessoa que eu tenho uma comunicação legal. Então, dizer que é desconhecimento, que eles não sabiam que está rolando este café hoje, é mentira. Então, o saber, hoje em dia, não conta muito. É saber e querer fazer, né? Porque a informação ela é igual um estado de bula, um estado de dicionário. E aí? Quem teve lá no CEL Alvarenga há 15 dias atrás foi Glória Menezes. Eu não estou falando Glória Menezes por ser uma atriz global, simplesmente isso. Por ser uma atriz que fez história no nosso Brasil, no mundo. Vem Fernanda Montenegro. Agora eu pergunto, quem foram as pessoas que foram lá, da minha escola? E por que eles não foram lá e não vêm aqui? Estou falando alunos e professores. Eles são movidos ao quê? A mídia? Carão bonito da Rede Globo? É isso que chama? Quer dizer que esse debate, isso que eu estou fazendo aqui é o quê? Isso aqui eu não estou fazendo, não é uma sala de aula. Isso aqui é uma extensão para mim. Eu não vejo diferença. Eu vou falar e levar para a sala de aula isso que eu estou falando aqui. Né? É vivo. A diferença é essa. Trabalhar com algo que é vivo, entender a educação como algo vivo e visceral, e que ali é humano, e esse humano, dependendo do que você vai falar, vai fazer sim a diferença, porque essa diferença não vai fazer em muitos, mas que você não observa. Porque o professor, ele se cobra muito nesse sentido, de achar que a diferença que ele vai estar fazendo é aquela que é notória. Ele não percebe aquela que é implícita. A diferença que se faz com anos, você vai encontrar depois esse aluno vai ter um reconhecimento, nem que seja no olhar. Para que sim ou para que não, para o bem ou para o mal. Né? E aí, é essa a diferença. Com relação ao CEL Alvarenga, ou todos os CELs, eu não vou falar minha opinião. Eu vou dizer o que está acontecendo. A Alemanha, a China, veio copiar o sistema CEL para levar para lá. China. Alemanha. Quem está de olho no CEL é quem trouxe para cá o Centro Cultural da Espanha foi o CEL, né, Thaís? Que foi em contato do CEL. Eu estou falando que, agora há pouco eu falei do México. Então, o CEL, ele realmente foi uma preciosidade na nossa educação. Todas as escolas deveriam ser CELs. Agora, se falar deveriam ser CELs, no sentido legal do que eu estou falando que é CEL, de um centro educacional unificado. Não precisa nem colocar educacional, um centro unificado. Não precisa colocar a palavra educacional. Já bastava. Aí eu falei assim, eu sou doido que o secretário crie o CEL Paim. Porque agora eu estou morando lá no centro, e o povo acha que periferia é aqui. O centro é tão periferia, gente, é impressionante. Eu queria um CEL Paim, um CEL Bom Retiro, um CEL Cambuci. E tem periferia lá. Quando eu falo periferia, no sentido de pessoas que vivem à margem, que necessitam mesmo. Estou falando dos mínimos. Saúde, educação, né, habitação, saneamento básico. Eu estou falando dessas coisas simples mesmo. Ou se alimentar. Né? Então, eu acho que o CEL ele cumpre sim
É da forma ideal ainda? Não. Não é. Não é por quê? Porque nós temos um vício que vai demorar anos para entender o que a gente está falando agora. Talvez nem eu entenda o que eu estou falando. Né? Talvez tem coisas que eu estou falando agora que se eu ver a filmagem, eu vou dizer assim, nossa, eu falei isso mesmo. Porque necessita de maturar, entender, refletir. E para refletir e entender, tem que ter tempo. Agora, nessa correria não dá. Nessa correria, o que é que gera? Gera estresse, gera atitudes não refletidas, que era imediatas. O imediatismo é assim, o que é que eu faço com esse aluno? Quebrou o nariz. Aí o outro está ali com a faca na mão. O que é que eu faço? Esse imediatismo faz com que a gente tome ações irrefletidas.